Olá, pessoal! Eu me chamo Ingrid e atualmente curso Engenharia de Produção na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E hoje vamos mergulhar em um assunto muito interessante, um fenômeno muito conhecido que está tão presente no nosso dia a dia quanto no meio industrial, que nada mais é a evaporação. Tá, mas para começar, o que seria então essa tal de evaporação? A evaporação é um processo pelo qual um líquido se transforma em vapor. Esse fenômeno ocorre quando moléculas de um líquido ganham energia suficiente para superar suas forças intermoleculares, que são aquelas que mantêm unida, e assim escapam para a fase gasosa. Calma, eu sei, parecia que eu estava falando em outra língua, mas garanto que não é tão difícil assim. Vou lhe dar um exemplo que você irá compreender. Quando esquentamos a água com fogo e atingimos uma temperatura de cerca de 100 graus Celsius, a água entra em um processo de evaporação. E se mantemos essa temperatura, a água acaba evaporando por completo. Ou seja, ela ganhou energia suficiente para conseguir sair da sua forma líquida para a gasosa. Dois exemplos que estão no nosso dia a dia são a chaleira, que o calor do fogo causa o fenômeno, e o outro exemplo são as roupas do varal, onde o calor natural causa a evaporação. Ok, agora que você entendeu como funciona, vamos conhecer o processo de evaporação em indústrias? O objetivo principal desse processo é remover um solvente, que geralmente é a água, para concentrar um soluto, que geralmente é aquilo que nos resta. A evaporação ela é amplamente empregada nas indústrias alimentícia, química, farmacêuticas e entre outras. Bom, falaremos primeiro sobre os processos e logo depois dos equipamentos, para vocês compreenderem melhor. O primeiro processo se trata do trocador de calor, que ele aquece a solução até o seu ponto de ebulição. Ele transfere o calor de um fluido quente para a solução ser evaporada. Logo depois, entra o evaporador de tubos longos, que ele é ideal para soluções de baixa viscosidade. A solução é aquecida enquanto flui para os tubos longos, e o solvente evapora, separando-se o do soluto. Assim, entra em outra etapa, o separador de vapor, onde ele é crucial para garantir que o vapor separe eficientemente da solução concentrada. Ele direciona o vapor para cima e a coleta do líquido concentrado em outro compartimento. Depois, ele entra em um processo muito interessante, que é o condensador. O vapor ele é resfriado e transformado de volta em líquido pelo condensador, e esse líquido ele pode ser tanto como reutilizado como recuperado. E para aumentar a eficiência, utilizamos também evaporador de múltiplos efeitos. Ele usa o vapor gerado em um estágio para aquecer o outro, assim economizando energia. Bom, agora que vocês entenderam como funciona cada processo, vou explicar para vocês os equipamentos utilizados em cada etapa desse processo, para assim vocês compreenderem melhor como funciona o sistema de evaporação industrial. Logo no início, falaremos do trocador de calor, que nada mais é um dispositivo que transfere calor de um fluido para o outro. No contexto da evaporação, ele aquece a solução líquida até atingir um ponto de ebulição, que é o ponto de evaporação, onde o solvente começa a evaporar. Ele geralmente é usado para aquecer a solução inicial, antes da vaporização do solvente. Logo depois, falaremos sobre os evaporadores de tubos longos. Esse tipo de evaporador ele consiste em tubos longos, pela qual a solução líquida passa. O calor é aplicado aos tubos, fazendo que então o solvente evapore enquanto o soluto, parte concentrada, permaneça no fundo dos tubos. Este equipamento ele é adequado para soluções de baixa viscosidade. O que é baixa viscosidade? Nada mais é que são como os líquidos, água, álcool, gasolina. Eles têm baixa viscosidade porque eles fluem facilmente e rapidamente. Logo depois, entra outro equipamento, separador de vapor, que após a vaporização, o vapor é adicionado para o separador de vapor, onde ele é separado da parte líquida concentrada, que é o soluto. Ele garante uma separação eficiente entre o vapor e o líquido concentrado, evitando a perda do soluto. Depois, entra um equipamento muito legal, que é o condensador. O condensador, ele resfria o vapor, fazendo então que ele se transforme novamente em líquido por meio da condensação. E esse líquido, ele é utilizado para poder reutilizar no processo produtivo, ou ele pode ser descartado. E por final, falamos também sobre evaporador de múltiplos efeitos, que nada mais é um tipo de evaporador que usa o vapor gerado de um estágio para aquecer o próximo estágio, aumentando assim a eficiência energética do processo. Ele é utilizado geralmente em casos onde a gente deseja economizar energia, aproveitando então o vapor gerado por um processo para aquecer o outro. Todos esses equipamentos que foi falado são fundamentais no processo de evaporação industrial, cada um desempenhando uma função específica para garantir a eficiência e o controle do processo. Agora que vocês conseguiram compreender como funciona cada equipamento e cada processo, vou dar exemplo para vocês de indústrias que utilizam a evaporação industrial e as suas aplicações. Por exemplo, na indústria alimentícia, na concentração de suco e leite, a evaporação é usada para remover a água do suco e resultando em um produto concentrado, que são mais fáceis de transportar e armazenar. Na produção de xarope de açúcar, a evaporação ela remove a água do caldo de cana, concentrando o açúcar, para produzir então o xarope. Outra indústria que utiliza muito a evaporação é na indústria de bebidas, onde a evaporação é usada na destilação de bebidas alcoólicas, separando o álcool da água e dos outros componentes. Assim também como extrato de frutas e ervas e outros ingredientes que são concentrados através da evaporação para o uso em bebidas. Na indústria química também é utilizado na recuperação de solventes. Na produção de produto químico, a evaporação ela é usada para recuperar aqueles solventes valiosos que podem ser reutilizados no processo. Assim também como ela pode remover solventes de soluções químicas, concentrando os compostos desejados. Outro ponto muito importante e interessante na indústria química é que os produtos químicos puros, como sais e ácidos, eles podem ser obtidos através da evaporação e das suas soluções aquosas. Tá, mas o que é a solução aquosa? Nada mais é que uma mistura na qual a água é o solvente. Em outras palavras, é uma solução onde as substâncias dissolvidas, como solutos, estão dispersas na água.
Outra indústria que utiliza muito a evaporação industrial é a indústria farmacêutica, onde a evaporação é usada para concentrar soluções de medicamento, facilitando na dosagem e no armazenamento. Assim também como na produção de medicamento, a evaporação ajuda a extrair e concentrar os ingredientes ativos da solução. Além também que a evaporação ela remove solventes, purificando os produtos farmacêuticos finais. Na indústria de papel e celulose, a evaporação ela concentra soluções de polpa, preparando-os para as fases de secagem e a formação do papel. Bom, esses são só alguns exemplos que mostram a importância da evaporação industrial em diversas aplicações, desde a produção de alimentos e medicamentos até o tratamento de resíduos e a fabricação de papel. Agora, iremos falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens da evaporação industrial. Uma das vantagens é que a evaporação ela é eficiente na remoção de solventes, permitindo a concentração de soluções, o que é útil em várias indústrias, como a alimentícia, para produzir os sucos concentrados. Ela também permite a recuperação de componentes valiosos, como solventes em processos químicos ou a água em sistemas de tratamento de influentes. E quando remove o solvente, a evaporação ela reduz o volume de produtos, facilitando assim o armazenamento, o transporte, a disposição final, especialmente em processo de tratamento de resíduos. Ela também oferece um controle preciso sobre as concentrações de soluções, permitindo ajuste conforme necessário para atender às especificações do produto final. E pode ser adaptada para uma ampla variedade de produtos e soluções, tornando-se uma técnica versátil em várias indústrias. Mas como nem tudo são flores, também tem as desvantagens, que são o consumo de energia, que dependendo do tipo de escala do equipamento utilizado, a evaporação ela pode consumir uma quantidade significativa de energia, especialmente em processos de múltiplos efeitos. Os custos operacionais também, incluindo a manutenção, tratamento de resíduo, controle de emissões, podem ser elevados, especialmente na instalação de grande porte. E também, a evaporação ela pode acabar resultando em algumas alterações na propriedade do produto final, como a cristalização de sólidos ou a mudança da viscosidade. Outro ponto muito importante também é a questão do manejo adequado de resíduos e o cumprimento das regulamentações ambientais são importantes, pois a evaporação ela pode gerar emissões e resíduos que precisam ser tratados adequadamente. Ela possui uma complexidade operacional. Em processos industriais mais complexos, a operação e o controle dos equipamentos de evaporação podem exigir um pouco de conhecimento técnico especializado e sistema de uma automação sofisticado. Essas vantagens e desvantagens devem ser consideradas ao decidir implementar o processo de evaporação em uma operação industrial, levando em conta o objetivo, custos, impactos ambientais e características dos produtos envolvidos. Bom, como tudo que é bom dura pouco, chegamos ao final do nosso vídeo, mas vamos relembrar alguns pontos abordados? Ao longo dessa conversa, exploramos detalhes importantes sobre o processo de evaporação industrial. Vimos como a evaporação é amplamente utilizada em diversas indústrias. É um método eficiente para remover solventes, concentrar soluções e recuperar componentes valiosos. Quando iniciamos essa jornada, iniciamos compreendendo como a evaporação funciona, desde o aquecimento do fluido até a separação do vapor e o líquido. Falamos também sobre os equipamentos necessários e a sua importância para o processo. Além disso, exploramos também alguns exemplos de indústrias que utilizam evaporação em suas operações, como a indústria alimentícia, química, farmacêutica e outras. E, finalmente, consideramos as vantagens e as desvantagens. Que essas vantagens e desvantagens, elas devem ser consideradas para a gente decidir implementar o processo de evaporação em uma operação industrial. Em resumo, a evaporação industrial é uma ferramenta poderosa, versátil, mas a sua implementação requer uma análise cuidadosa dos objetivos, custos, impactos ambientais e as características dos produtos envolvidos. Eu espero que cada das informações que foi passada nesse vídeo tenha sido úteis e esclarecedoras, mas se houver alguma dúvida ou tópico que gostaria de discutir, estou à disposição para ajudar. Até logo e espero que tenham gostado.